Olá pessoal, bem-vindos a Trecheiro Violento, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é O Chamado, do original The Ring de 2002. Filme que foi dirigido pelo Gore Verbinski, que depois foi dirigir os filmes do Piratas do Caribe, e estrela Naomi Watts, de Cidade dos Sonhos, do David Lynch, e Martin Henderson, do videoclipe de Toxic, da Britney Spears. É verdade, não tem como citar um trabalho mais relevante dele. Você foi muito certeiro nessa. O Chamado é um filme americano que é um remake de um filme japonês. No final dos anos 90 teve uma leva muito impactante de filmes de J-horror, o terror japonês, né, que eram sobre maldições e tecnologia ao mesmo tempo. Muitos desses filmes começaram a ficar famosos, né, na comunidade de terror, tinham a fama de serem muito assustadores, e era só uma questão de tempo até Hollywood começar a fazer remake deles. O primeiro desses foi O Chamado, que readaptou a história japonesa para se passar em Seattle, nos Estados Unidos, e criou esse filme sombrio de investigação e sobrenatural que foi um grande sucesso. Foi um sucesso tão grande que abriu as portas para essa enxurrada de remakes americanos de filmes de terror asiáticos dos anos 2000, e para mim o único remake desses que consegue de fato superar o filme japonês é O Chamado. O filme que fez a figura da Sadako, agora Samara, ficar mundialmente conhecida e que traumatizou toda uma geração de pessoas, incluso eu. Você quer contar pra gente, Val? Vamos contar, né? Já devo ter falado isso em algum vídeo, mas vamos deixar aqui, né? Quando esse filme saiu em DVD, eu devia ter uns 8, 9 anos, e aí Karina alugou o filme em DVD e ficou naquela do tipo, vai assistir? Tem medo? Não vai assistir, não? E aí eu fui ver o filme e eu morri de medo da Samara, eu fechei o olho na última cena e fiquei, sei lá, um mês sem dormir por causa dessa porra desse filme. Virou chacota na família. As primas aparecendo com o cabelo na frente da cara pra vir falar comigo de sacanagem. Foi bem marcante. Teve inimigo oculto que você ganhou o chamado de presente. Mas não era nem o DVD, né? Era só a capa. Então nem pra ser mais interessante, né? A graça disso tudo é que eu também me caguei vendo o filme, mas eu fiquei pianinho, fiquei quietinha. Eu demorei bastante pra reassistir O Chamado depois disso, mas agora, toda vez que eu reassisto esse filme, eu gosto mais dele. Eu acho que é um trauma justificado, assim, tipo, tem gente que tem trauma com um filme muito pior, porque esse, de fato, eu acho que é um filme tenso, é um filme que tem um clima muito macabro, e eu acho legal também que ele não é tenso de susto, de filme de assombração, assim. A assombração tá lá, mas é mais uma sensação de perdição, de bomba relógio que o filme faz. E o filme também tem uma coisa meio metalinguística também da fita, que a galera não pode assistir, que senão fica amaldiçoada. Eu acho tudo isso muito legal e eu gosto bastante desse filme hoje em dia, né, ironicamente. Eu concordo muito com o que você falou, que é um dos poucos casos que o remake é melhor que o original. E eu acho que isso acontece porque é um filme que une o melhor dos dois mundos. É um filme que faz uma construção de suspense muito boa e que a gente sabe que Hollywood faz isso muito bem, mas ele mantém a atmosfera esquisita do filme japonês. E juntando essa coisa macabra, esquisita, com a narrativa mais comercial mesmo, cara, pra mim funciona perfeito. Antes da gente falar desse filme, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram O Chamado, o que vocês acham dele. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. A gente tá fazendo o vídeo dele agora porque a gente fez um post no Instagram pedindo recomendações. Karina ia escolher um dos filmes nos comentários pra fazer, eu ia escolher outro. Eu escolhi O Chamado, naturalmente, e a gente não combinou isso, mas a gente escolheu 2 filmes de 2002. Olha só. Aconteceu. Mas se você quiser também escolher filmes na trecheira mais recorrentemente, vire membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, tem votações para filmes que acontecem aqui praticamente todo mês, ganha acesso antecipado aos vídeos quando possível e também apoia a gente, que é sempre bem importante também, né? Como o filme é de 2002 e acho que todo mundo já viu esse filme, os spoilers estão liberados e vamos pra trama. O Chamado começa com a morte misteriosa da Kate, uma garota adolescente. A tia da Kate, a Rachel, é uma jornalista que decide investigar o que aconteceu e descobre que a Kate assistiu uma fita supostamente amaldiçoada que mata quem assiste em 7 dias. A Rachel vai atrás e assiste essa fita. Logo depois, recebe uma ligação misteriosa falando dos 7 dias que ela tem para viver. A partir daí, a Rachel começa a presenciar eventos sobrenaturais cada vez mais intensos.
enquanto tenta investigar quem fez essa fita e de onde ela veio. E assim ela vai descobrir a história da jovem Samara Morgan, a criança esquisita com habilidades psíquicas que fez a fita. A situação já é ruim, mas piora quando o Aidan, o filho da Rachel, também assiste a fita. E agora ela não tá mais só querendo se salvar, ela tem que salvar o filho dela também. Isso que você tinha falado é muito certo, assim, da mistura do terror americano com o terror japonês. E a cena inicial desse filme, pra mim, ela é muito terrorzão americano, slasher adolescente anos 90. Começa com as duas adolescentes em casa, vendo TV e conversando. As duas são meio escrotinhas uma com a outra. E eu acho que essa cena inicial já daria praticamente um curta de terror bem macabro por si só. O cinema de terror anos 90 nos Estados Unidos também tinha muito da lenda urbana, né? Que eles trazem um pouco nisso também, de que uma garota tá falando com a outra da fita que mata em 7 dias como se fosse uma lenda urbana circulando pelo colégio. E aí tem um diálogo explicando toda essa situação da fita assassina, como que funciona. E eu acho tudo isso muito natural, porque o lance da fita que você assiste e vai morrer se assistir é muito coisa de adolescente besta. A gente fica algum tempo na dúvida se a Kate tá falando a verdade ou tá só zoando a amiga do fato dela ter visto a fita amaldiçoada, e a cena tem muito sustinho falso ali, que vai brincando com a nossa expectativa, meio estilo Pânico. Ao mesmo tempo que tem a Kate também falando dessas teorias de conspiração da TV e do telefone mandarem ondas eletromagnéticas que podem apodrecer o cérebro da pessoa, que no começo parece bem aleatório, mas depois que você entende que ela foi amaldiçoada, tu entende que é porque ela provavelmente ficou a semana inteira pesquisando se tem como uma pessoa morrer assistindo uma fita VHS e os efeitos da tecnologia, porque ela tá morrendo de medo daquilo. E no fim das contas, depois de toda essa construção, é uma cena que é bem assustadora sem mostrar nada, porque nessa primeira cena a Samara nem aparece. O que a gente vê no final é um zoom na TV, um zoom na reação de terror da Kate e acaba a cena ali. A gente não vê nem ela morta, né? Porque a cara dela morta é muito icônica do Chamado. E só aparece em flashback depois, eu acho. A principal característica do J-Horror, assim, da época, é que tem esses filmes de maldição e perdição, tudo envolvendo tecnologia, e esse aspecto do terror tecnológico também funciona muito no Chamado. Cara, ele pega tudo que era a tecnologia popular dos anos 2000. É telefone, televisão, VHS, fotografia. Usa esses elementos ali quase como assombrações por si só. Nessa primeira cena tem o mesmo jumpscare umas 2 vezes da TV ligando sozinha, que a gente sempre vê tipo num reflexo de uma janela ou alguma coisa assim, que a gente não espera que a TV vai aparecer ali, que a gente não tá vendo ela. E tem até uma cena que parece uma reflexão sobre isso, sabe? Sobre como todo mundo pode ser vítima da Samara, que é quando a Naomi Watts chega na sacada do prédio dela e fica observando a vizinhança, que ela vai passando de apartamento por apartamento, todos os apartamentos têm uma TV enorme ligada na sala, o que parece que também dobra como uma crítica à dependência da TV. E tem uma piada barra referência ao Janela Indiscreta, né? Que aparece um cara com uma perna quebrada, mas ao invés de estar observando a vizinhança, igual no filme do Hitchcock, ele tá vendo TV só. Talvez um comentário do tipo, se tivesse TV naquele filme, ele nunca teria acontecido. Mas é daí que vem a parada que eu mais gosto, assim, desse filme, que é a interação do mundo da TV com o mundo real, né? A água do poço que sai da TV, a cena da mosca que tá andando na gravação como se estivesse na lente da câmera que filmou, mas eventualmente a Naomi Watts consegue tirar a mosca pela tela da TV. E claro, a própria Samara sai da TV no final do filme, né? Mas acho que é mais uma vez uma coisa parecida com o Pulse japonês também, da tecnologia ser o portal entre o mundo dos mortos, o mundo sobrenatural e o mundo dos vivos. Eu acho um conceito muito legal. Cara, e o Chamado, ele foi feito na época ideal pra ele ser feito. Eu tenho pra mim que se o Chamado fosse num contexto tecnológico de hoje, ia ser muito patético. É, sim, o filme se chama Meme do Mal. Selfie pro Inferno. Medo Viral. Tem vários chamados. Tô falando sério, cara. Na moral mesmo, assim, partindo do princípio que seria um filme sério. A tecnologia virou uma coisa tão inerte a gente, assim, a gente não consegue mais não estar conectado, que ia ficar patético. Outra coisa que faz esse filme funcionar muito também são os personagens, que são muito bons. A Naomi Watts, ela é uma personagem com muita atitude. Ela tem essa coisa meio girl boss.
Eu amo que em uma das cenas dela de introdução é ela no trabalho e o cara falando, você tá demitida. Aí ela, não tô não. E só isso já apresenta a personalidade dela e a personagem que a gente vai acompanhar. A primeira cena que apresenta ela é meio assim, ela chegando atrasada pra buscar o filho no colégio, ela entra na sala de aula xingando no telefone, falando com o pessoal do trabalho, e quando a professora fala uma coisa tipo, ó, seu filho tá desenhando uns negócios esquisitos, ela meio que caga, faz, isso é normal. Sim, amor, a prima dele morreu. É óbvio que ele tá fazendo desenho esquisito. Cuida da sua vida. E eu gosto muito do personagem do filho dela, o Aidan, acho que talvez seja a melhor criança de filme de terror, porque geralmente criança em filme de terror faz merda, faz coisa burra, a gente fica com ódio, mas o Aidan é uma criança muito independente, acho que porque ele tá acostumado a ter que se virar sem a mãe dele, que tá sempre trabalhando, então ele meio que vira um mini adulto ali, aí ele trata a mãe dele de um jeito muito formal, ele chama ela pelo primeiro nome o tempo todo. Eu gosto muito da cena que apresenta os dois, que é ela toda desesperada, maluca, afobada, procurando vestido e não achando vestido. E aí, quando vê, o Aidan já separou a roupa, o sapato, tudo no sofá. E isso já mostra também ali a dinâmica entre os dois. Eu gosto bastante. Ele ainda entra nos clichês de filme de terror, tipo o lance dele fazer desenhos macabros, que em todo filme de assombração tem. Mas nesse filme, isso é usado pra trama também de um jeito maneiro. Porque quando a professora mostra esses desenhos da prima morta pra mãe, ela fala, normal. Mas a professora fala, ele fez esses desenhos uma semana antes da garota morrer. E daí a gente entra em outro aspecto, porque, assim, faz tempo que eu vi o filme japonês, mas uma coisa que eu lembro dele, que eu acho meio aleatória, é que o personagem do Hiroyuki Sanada tem habilidades telepáticas, e eu sempre achei, nossa, que bom que o remake americano tirou isso da trama, mas meio que não, porque fica muito implícito ali que o Aidan tem habilidades telepáticas também. Tá, você tem o desenho da prima morta que ele fez uma semana antes dela morrer. Dá pra justificar que, a prima viu a fita e contou pro Aidan o que aconteceu da fita com o bagulho dos 7 dias, e aí ele ficou meio bolado com isso e desenhou. Ou pode ter sido uma premonição, porque depois no velório da prima, o Aidan tá andando pela casa e a montagem deixa implícito que ele tá vendo a prima dele ali. Que ele vai passando pelos lugares onde ela passou e acaba do lado da TV de onde a Samara saiu quando a prima dele morreu. Então algum pressentimento ali, alguma coisa ele tem. Mas acho que mais do que isso é mais evidente porque a Samara fala diretamente com ele. Sim, ao longo do filme ele é o personagem que mais tem comunicação com a Samara. Sim. E ele acaba ajudando na investigação da Naomi Watts meio que indiretamente, ele dá pistas pra ela que ela ainda não sabe o que são. Ele dá um desenho de família pra ela, mas aí ela descobre que não é a família deles, é a família Morgan que ela tá indo investigar. Ele faz vários desenhos que é o ponto de vista de dentro do poço, né? Porque é o ponto de vista da Samara, que tá mandando as imagens pra ele. Então eu acho muito legal que o remake soube reaproveitar a trama do vidente de um jeito meio sutil na trama e que não distrai muito da trama principal, igual eu acho que acontece no filme japonês. E eu gosto muito do roteiro, da trama de investigação. Boa parte do filme é esse mistério que a Rachel tá tentando desvendar e que segue uma lógica muito boa. É legal de acompanhar a Rachel descobrindo o que cada elemento daqueles na fita ou nas assombrações significa. Essa trama começa no velório da prima, né? Que a irmã da Rachel fala das condições misteriosas da morte da filha, pede pra Rachel investigar. E daí a Naomi Watts, ela vai mostrar como ela é essa personagem que tem um molejo ali e vai tirar as informações de um monte de jovem fumando lá no velório. Jovem este, que é o grande Seth Cohen de The O.C. Nem tem graça falar. Eu gosto quando a personagem quando... muito obscuro. Não, o Seth Cohen até eu sabia, né? Aí é mole. Mais uma cena importante, que é ele contando pra Rachel que o namorado da Kate morreu também. Eles contam sobre a ideia da fita amaldiçoada, né? E a gente vai vendo a lógica de investigação, né? A Rachel encontra um recibo de lugar pra revelar foto, vai revelar as fotos. E a ordem das fotos vai mostrando ali pra gente como foi o fim de semana da sobrinha, né? A gente vê eles chegando na cabana no meio do nada, vê eles colocando a fita pra gravar, e aí daqui a pouco tá todo mundo com a cara torta na foto. Rachel descobre que todos esses jovens morreram ao mesmo tempo, exatamente uma semana depois de ver a fita, e aí ela vai pra esse lugar nas montanhas pra investigar. E eu acho muito legal os detalhezinhos, né? Quando ela chega lá, o cara da cabana, ele tá tentando fazer um truque de mágica. E ele é muito ruim nisso. Ele não consegue adivinhar a carta de jeito nenhum. Eu fiquei me perguntando, por que isso tá no filme? E eu acho que é uma resposta meio cínica, assim, do tipo, por que esse cara que trabalha no lugar ali a vida toda nunca percebeu que a porra da Samara tava ali enterrada? Porque o maluco, ele tem habilidades psíquicas nulas.
Ele é tão ruim nisso que nem a Samara consegue alcançar o cara. E aí tem a cena icônica que ela assiste a fita durante o pôr do sol. E, cara, esse filme tem tanto visual foda, tem tanto visual icônico. A árvore vermelha no topo da colina, eu acho muito foda. Essa cena é linda. E é uma das poucas cenas do filme que não é verde. Pois é, o filme todo tem esse filtrão verde de filme anos 2000. Pouquíssima cor no filme, ele é bem morto, assim, né? Mas um dos únicos momentos coloridos é quando tem no pôr do sol, o sol batendo pelas folhas vermelhas da árvore, fazendo a cena toda ficar vermelha. Cara, eu gosto não só da paisagem em si, como do reflexo vermelho dentro do quarto. Sim, é um jeito criativo de fazer uma iluminação colorida que é diegética, assim, que faz sentido pra cena. E é engraçado porque, reassistindo o chamado agora pra gravar o vídeo, o que mais me chamou a atenção é como esse filme é verde. E uma parada legal é que esse filme ele é muito analógico. Ele foi filmado em filme mesmo. Pelo que eu li na internet, ele não teve tanta correção de cor assim não. Os caras, eles só meteram um monte de filtro manualmente ali na frente da lente pra ficar com esse visual verde bizarro. E o nome do filme, né, Ring, pode ser pelo chamado do telefone ou pode ser pelo anel de luz que a gente vê na filmagem, né? E o filme acaba que usa muita forma circular no design de produção. Tem vários momentos que a gente vê, tipo, o personagem usando figurino com círculos, ou um bueiro no chão atrás dos personagens com um círculo ali. O olho do cavalo. E no final fica até mais óbvio, quando o cara tá prestes a ser atacado pela Samara e ele tá bebendo café, e aí o café deixa um formato de anel no jornal onde ele tá apoiando. Então tem um detalhe visual bem legal ali. Correndo o risco de estar sendo repetitiva, mas eu preciso falar de novo. O que eu acho que deixa o chamado tão especial é essa atenção excessiva a detalhe. Eu acho muito doido ser do Gore Verbinski, esse filme, que é o diretor do Piratas do Caribe, porque eu acho que os filmes do Piratas do Caribe também têm essa atenção excessiva pra detalhes, que eu acho legal. E o cara é um bom diretor, sabe? Ele consegue criar tensão bem, faz um filme que é visualmente bonito ao mesmo tempo que faz isso. E uma parada engraçada é que a trilha sonora do chamado parece que foi reaproveitada no Piratas do Caribe também, que tem uma melodia muito parecida, que é o tema do Pérola Negra. E aí isso serviu pra me traumatizar ainda mais quando criança, porque eu era muito fã de Piratas do Caribe. Eu lembro uma vez eu chegando em algum rolê de família, assim, tinha uma galera assistindo TV, aí eu escutei a música e falei, olha, Piratas do Caribe. Eu fui correndo ver o que era, e era o chamado. Acho que era o chamado 2. Curiosamente, eu acho que a cena que essa trilha é mais evidente é quando ela tá no barco, indo pra ilha. Ele viu, combina. Mas de todo o lance de terror tecnológico que a gente falou, obviamente o principal é o VHS. É muito aproveitado na trama do filme e também na estética do filme. Isso que eu acho muito legal. Porque, de certa forma, é um filme quase metalinguístico. Assistir esse filme em VHS deve ser uma doideira. Imagina se a gente tivesse como fazer isso, né? Mas deve ser uma doideira porque a própria montagem do filme tem essa estética meio VHS às vezes, com umas estáticas inseridas ali, com umas imagens pulando por 1 segundo, você vê o anel de luz ali, brevemente ele some. Então acho legal como isso é aproveitado na linguagem cinematográfica do filme também. Telefone é outra tecnologia que é bem usada, né? Porque a Samara liga para as pessoas para avisar, 7 dias. E eu acho legal que é uma cena que, apesar de ter que acontecer várias vezes ao longo do filme, ela nunca acontece igual. Que a Rachel atende da primeira vez. Quando a Samara liga pro Boff, ninguém atende, ela só deixa um recado na caixa de mensagem que a Rachel apaga depois. E quando é pra criança, a Rachel atende e desliga. Então é sempre diferente o que acontece ali, qual é a reação dela. A Rachel quer investigar a fita e aí ela chama o personagem do ex dela, que é o Noah, que basicamente faz o personagem do marido cético de filme de assombração, pelo menos no começo. A relação dos dois é bem explícita ali, né? Eles brigaram no passado e aí ela decidiu focar na carreira dela e achou que o cara era meio encostado, não queria nada da vida. E eu acho legal como o Noah tem uma assistente que não faz porra nenhuma no filme, não é uma personagem relevante, mas tá lá só pra ser uma versão mais jovem da Naomi Watts que ele tá pegando, que é meio engraçado pra mostrar ali como ele meio que não superou a Naomi Watts ainda. Ele assiste a fita, recebe a ligação, mas só vai acreditar na maldição quando ele começa a ver as fotos dele com a cara distorcida também. Eventualmente tem a revelação de que o Aidan é filho do Noah, e eu acho que tem uma cena que os dois trocam um diálogo ali, e o Aidan, com o Minnie adulto, ele tá completamente não impactado com o pai ausente dele. Mas daí, quando eles começam essa investigação, a gente volta na questão que eu falei desse filme ter criado muito visual icônico. Óbvio que teve muita coisa que veio do filme japonês, mas ainda assim, esse filme acho que ele consegue tornar tudo mais sombrio. E acho que quando a galera pensa nos elementos do chamado, pensa mais no filme americano mesmo, né, hoje em dia. Ainda na questão do terror tecnológico, tem todas as coisas com fotografia que o filme faz, as fotos riscadas
com coisa na frente da cara pra parecer com a Samara, né? Os personagens fazem isso inconscientemente ao longo do filme. Eu gosto da questão da foto das pessoas saírem com o rosto borrado depois que elas estão amaldiçoadas. Como você disse, tudo no filme tem uma justificativa ali com a história da Samara. E eu fiquei pensando qual era dessa distorção, até eu refleti que, cara, isso é provavelmente como a Samara tá enxergando as pessoas, porque ela tá vindo pela água. E quando você vê alguma coisa pela superfície da água, ela fica meio distorcida e ondulada por baixo, que é como a cara das pessoas tá. Daí tem todo o lance dos cavalos, que o filme também ficou muito marcante pelas cenas de cavalo deles. A cena da Naomi Watts na barca com o cavalo ficando doido, eu acho assustadora pra caralho. Nossa, aquela cena é horrível. Assim, horrível de boa. E a maneira como essas cenas bizarras, tipo o sangue do cavalo ali saindo embaixo do barco, elas vão intercalando com as imagens da fita. E tudo vai virando pequeno trecho das montagens bizarras. E é tudo muito bem aproveitado, muito bonito. É um filme bonito, né? É só bizarrice, mas é bonito. Essa cena eu só fico me perguntando por que a Naomi Watts não sai de perto da porra do cavalo. O cavalo tava de boa ali na jaulinha dele. A Naomi Watts chega perto, vai fazer carinho. E o cavalo já fica meio tipo, opa, sai pra lá. E ela não vai embora. Ela continua ali enchendo o saco do cavalo. Às vezes tem que respeitar o espaço do animal, né? A fita, eu acho que é a parada mais foda desse filme, que eles realmente fizeram um bagulho que, sei lá, parece um videoarte. Eu gosto do visual bizarro e eu acho que até o Noah faz uma piada com isso, falando, é bem coisa de estudante de cinema isso aí, né? E, cara, se a gente parar pra analisar frame a frame, não tem nada bizarro, não tem uma tripa saindo. Ah, tem a cena do dedo. Ah, é verdade. Que era outra parada que me impactou muito quando eu assisti criança. Mas de fato, é um monte de imagem que fica bizarra pela estética mesmo. Essa coisa VHS, pálida, toda chiada. Acho que uma das imagens mais marcantes da fita é simplesmente a mulher penteando o cabelo no espelho, que não tem nada demais. E eu acho legal como a investigação do filme, todos esses elementos que a gente vê pela primeira vez na fita fora de contexto, começando a fazer sentido, e tudo tem um significado. O Noah tenta analisar o VHS e descobre que a fita é toda bichada, não tem como saber de onde ela veio, porque não é um VHS feito naturalmente, né? Como a gente vai descobrir, a Samara fez o VHS telepaticamente, né? Com as imagens da mente dela, e tudo tem a ver com a vida e a morte da Samara. E aí tem todos esses elementos, né? A escada enorme pendurada na parede, que a Naomi Watts depois vê uma no mundo real, mas é a escada que era usada para acessar o quarto escondido da Samara no topo do celeiro. O quarto dela era um bagulho bem minimalista, tinha uma cadeira ali na frente de uma TV, e essa cadeira solitária também tá na fita. Os personagens investigam alguns planos, né? Esse do espelho, que o Noah fala que era impossível filmar porque o espelho aparece diretamente na frente da câmera e não tem reflexo de ninguém. Eles veem essa orla aleatória que eles conseguem ver um farol estendendo a fita além da fita, uma tecnologia incompreensível ali. E aí a Naomi Watts tem que fazer um GeoGuessr analógico para descobrir qual farol no livro conveniente de faróis dos Estados Unidos que ela tá lendo é o farol certo. E todo o visual do filme é muito bem pensado nisso, né? Quando ela encontra o livro do farol, ela encontra o farol certo, ela vê uma foto com várias mulheres pousando ali na frente do farol. Todas as mulheres vestindo branco, uma mulher vestindo preto. Quem tá vestindo preto? A mãe da Samara, que é a mulher que aparece na fita. E daí tem todos esses elementos que vão pra casa dos Morgan, né? O rancho deles, as janelas de casa, o espelho na parede. Todas essas imagens de olho de cavalo morto, que é porque a Samara dormia no celeiro, ela não conseguia dormir porque os cavalos faziam barulho, então ela começou a fazer os cavalos se jogar na água pra morrer afogado. Eu acho que a imagem que é realmente mais gore é a do dedo, né, com a unha, que não tem muita justificativa aparente, mas no final a Naomi Watts vê uns pedaços de unha solto no poço e deduz que aquilo tá lá porque a Samara tentando escalar pra fora do poço arrancou as unhas fora. Acho que no 2 isso aparece melhor, porque o 2 tem uma cena dela saindo de dentro do poço. É isso muito doido, né? Porque a gente pensa muito na Samara hoje em dia com essa coisa contorcionista, mas isso veio no segundo filme, no primeiro não tinha nada disso. E claro, a última imagem na fita é o poço, né? Toda vez que a fita passa, é meio que a imagem se estende um pouquinho mais, pra mostrar a Samara saindo um pouquinho mais ali. Ao mesmo tempo que a Naomi Watts tá tentando tirar sentido de tudo isso, também é um filme muito tenso por causa da contagem de dias. Toda hora aparece uma cartela falando dia 1, dia 2, a gente tem a sensação de tempo acabando, de que tá chegando a merda, que é muito bom. E isso vai sendo intensificado pelas cenas de assombração
e pesadelos que os personagens têm, né? Tem esses body horrors esquisitos de cabelo saindo da boca, que no final não é um cabelo, é um eletrodo que indica o tratamento de sanatório da Samara. E a parada piora quando o Aidan vê a fita, né? O que também é uma parada que não é tão absurda, porque desde o começo do filme a gente sabe que o menino fica meio largado pra fazer o que ele quiser, que a mãe não dá muita atenção. Então ele acordou um dia sentindo a presença da Samara e decidiu assistir a fita porque a Samara mandou e é isso. Nem precisava da Samara ter mandado. O menino acha uma fita ali e fala, vou ver que bagulho é esse aqui. Normal, gente, criança é curiosa. E tem que falar da Samara também, que ela é icônica, né? Ela tem um visual muito bom, é simples, visual de assombração japonesa, legal que eles não mudaram isso pra ficar mais americanizado, é só o vestido branco com o cabelo na frente do rosto. Cara, mas é simples, mas é muito icônico. Qualquer pessoa, fã de terror ou não, sabe quem é Samara. Se você botar um vestidinho preto, um cabelo preto pra frente, Samara. E cria um suspense também, porque você fica querendo saber como é que é o rosto dela por trás do cabelo ali. E ao mesmo tempo é um visual meio complexo, porque ela é um cadáver podre. E isso é muito bem feito na uma cena que aparece. Mas não precisa mais do que isso. O Não? pouco que aparece já é impactante o suficiente pra você ficar, nossa, que mulher feia, né? E ficar assustado. Nossa, todos esses anos no poço não fez muito bem pra ela. Engraçado você falar isso, porque eu tenho uma reclamação sobre a maquiagem desse filme. Ah. Eu me recuso a acreditar que a mulher tá há 6 noites sem dormir direito, numa investigação bizarra, preocupada, e ela tá assim. Eu me recuso, Osvaldo. Olha isso, a pele perfeita, não tem uma olheira, não tem nada, impossível. Dito isso, a gente precisa falar que a maquiagem desse filme é feita pelo Rick Baker, que é conhecido aí pelos lobisomens, né? A gente voltando aqui na temática de lobisomem do canal. Cara, é muito bom, é um visual icônico, ela parece realmente que ela tá apodrecendo. Além disso, ele também fez a maquiagem da Kate e do Noah mortos, né? Que aparece muito de relance, assim, em alguns momentos. Que também é um visual muito icônico do filme. Sim, é bem macabro, porque é uma cara meio podre, meio preta, com a boca aberta. É esquisito aquilo. E eu acho legal, porque cria um suspense também. É aquilo que você falou, não mostra a cara da Kate morta quando ela morre. Quando Noah morre e quando a Rachel chega pra ver ele, a gente não vê a cara dele, só vê a reação dela. E aí depois a gente vê de relance numa visão como que a cara dele tava ali. Eu tinha tanto na minha cabeça a imagem da cara do Noah. E olha que bizarro, como que 2 imagens que aparecem muito de relance ficam na nossa cabeça, cara. A boca aberta é bizarra o suficiente pra causar um estranhamento, mas não é bocarra demoníaca. Uhum. É muito bom. A gente vai descobrindo a história da Samara conforme o Naomi Watts vai investigando, vai parar nessa ilha, onde tem a fazenda dos Morgan. E aí quem faz o fazendeiro, o pai da Samara, é o Brian Cox, que se eu não me engano é o primeiro Hannibal Lecter do cinema. Ele é um cara suspeito e tá claramente escondendo algo desde o começo, e eventualmente ele se mata na frente da Naomi Watts com eletricidade na banheira quando ele percebe que a Samara tá voltando, porque ele não quer passar por nada com a Samara de novo. E eu acho muito engraçado que essa cena vai intercalando a Naomi Watts investigando a fazenda com o Noah investigando o sanatório onde a Samara tava internada, e aí ele faz todo um hack social pra invadir a sala dos registros, pra no final, quando ele pega a fita, ele descobre que quem alugou a fita foi o Brian Cox. E a Naomi Watts não precisava dele o tempo todo, ela já tinha achado a fita na casa do cara. E o que eu acho legal é que esse filme ele nunca explica exatamente a Samara. Ela é sobrenatural, mas ela não é filha dos Morgan. Ele só fala uma origem misteriosa, que ela foi adotada numa viagem que eles fizeram, não sabemos pra onde, porque a mãe dela, a mulher lá dos cavalos, não conseguia ter filho. E aí a Naomi Watts vê essa fita da Samara no sanatório, que ela já tinha esses poderes mentais antes, que colocava imagens na cabeça das pessoas. E essa fita toda é muito bem feita também, que a Samara é enquadrada muito de longe. Mesmo ela criança normal, tá, tipo, desfocada de fundo. A gente só vê um close na cara dela, bem no final da fita, quando a Naomi Watts já tá parando de assistir, e ainda assim ela tá com o cabelo tampando boa parte do rosto. Então cria esse suspense. A gente não consegue humanizar muito a Samara por conta disso também, isso é legal. E acho que a principal habilidade da Samara era justamente essa questão de projetar imagens, né? Ela faz aquelas imagens de raio-x, né, na máquina, e ela consegue queimar imagens e sussurros na mente das pessoas também, e até fisicamente, né, a questão do queimar a imagem, que ela queima a mão dela no braço das pessoas amaldiçoadas, ela queima a árvore na parede do celeiro,
banheiro. Isso tudo, pra mim, cria uma interpretação bem interessante do filme de que a Samara, na real, nunca sai da TV. Ela consegue projetar a imagem na cabeça das pessoas, né? E quando o Noah morre, quando ele olha no olho da Samara, a gente vê várias imagens da fita piscando rapidamente na tela, como se ela estivesse projetando um monte de coisa na cabeça dele. Então, ela saindo da TV, ela aparecendo pras pessoas, pode ser só uma ilusão. Tanto que quando ela sai da TV, ela não passa pro mundo da galera, ela continua com um visual de VHS, ela continua toda cheia de ruídos, com aquela cor pálida azul esquisita. Até porque ela tá presa no poço, não tem como ela sair de lá. Porque é aquilo também, como que a Samara mata as pessoas? Que apesar delas não ficarem com a cara toda podre e esquisita, não tem um modo assim, tipo, ela não esfaqueia ninguém, ela não estrangula ninguém. Parece muito que a Samara mata as pessoas de medo. E como que ela dá medo na pessoa? Projetando imagens absurdas, tipo ela saindo da TV pra ir atacar a pessoa. Eventualmente a gente tem um flashback, né, que a Naomi Watts descobre lá que a Samara mostra o que aconteceu, né, que ela deixou os pais doidos com as imagens na cabeça. A mãe eventualmente mata a Samara e joga ela no poço. Mas a questão é que ela não morreu com um plástico preto, né? Então ela caiu viva dentro do poço. Os personagens discutem qual o tempo que demora pra morrer num poço sozinho. 7 dias. Que faz sentido com a temática. E o The Ring, né? O anel da capa do negócio é a luz entrando pelas frestas ali da tampa do poço, que também é uma parada muito esperta. E daí eu acho que tem um grande cinismo também com as convenções do cinema americano, que eu acho que seria muito Hollywood fazer a coisa do fantasma incompreendido. Que é o que a Naomi Watts acha. Ela ficou o filme inteiro enxergando a Samara como uma vítima e quer resgatar a Samara. No final, a Naomi Watts deduz onde que a Samara estava o tempo todo, que é na cabana onde a sobrinha dela viu a fita. O que é legal que deixa a história implícita também, né? Tipo, a Samara tava lá há anos nesse poço, sem contato com o mundo, mas quando os jovens colocaram a fita pra gravar a partida de futebol que eles queriam, a Samara achou um jeito de colocar as imagens dela na fita que o pessoal tava gravando ali. Daí a Rachel cai dentro desse poço, numa cena bem premonição espalhafatosa, e acha o corpo da Samara, tira ela do poço e, porra, agora libertei a Samara, tá suave, ninguém mais vai morrer. Quebrei a maldição. E de fato ela sobrevive o 7º dia dela. E aí o filme vira quase uma paródia desse clichê da fantasma injustiçada. A Naomi Watts presumiu essa situação toda sem ter muita confirmação, né? E daí quando ela conta que salvou a Samara pro filho dela, o filho dela fica tipo, tá maluca? E é muito bom. Ele atua bem, né? Sim. Ele desesperado, ela nunca dorme! E daí o que acontece? A famosa corrente da Samara. O único jeito de você quebrar a maldição é fazendo uma cópia. Ou até, eu diria, colocando outra pessoa pra assistir, né? Você pode só fazer uma cópia e largar em qualquer lugar. A parada da maldição da Samara é você passar a maldição pra frente. A Samara, ela quer matar mais gente, ela quer que ela é malvada mesmo, e é isso, vocês que se fodam. E tem um bagulho que tinha um personagem que foi cortado do filme, que a Naomi Watts ia entrevistar esse cara no começo, né, na profissão dela de jornalista, que é um assassino de criança. E aí no final do filme ia terminar com ela fazendo esse cara assistir a fita, dando a fita pra ele ver. Que aí ela estaria quebrando a maldição do filho, passando a maldição pra frente pra um cara, foda-se, pra um cara que ela queria matar mesmo. Mas aí o personagem foi cortado do filme, né? E eu acho que a gente acaba com um final melhor ainda, que é o final de Quarta Parede. Que termina o filme com ela e a criança fazendo uma cópia da fita, e aí o menino pergunta, e a pessoa que vê essa fita, o que vai acontecer? E a Naomi Watts fala, né, sei lá. Mas já não é mais problema meu. Mas quem é a pessoa que tá vendo a fita? É a gente. Porque a gente termina o filme com eles falando isso, e aí pisca mais uma vez o anel da fita pra gente ver, pra dar aquela sensação. Vocês acabaram de ver a fita também, agora vocês estão amaldiçoados. Que também é outra coisa bem de terror asiático, isso de tentar fazer uma coisa meio inclusiva da maldição do filme ali. Enfim, pra mim é isso. O Chamado é muito bom, não só porque foi um filme que me fez morrer de medo e me deu trauma de filme de terror que nunca foi superado, e acho que por isso que eu sou resistente a filme de terror hoje em dia, então assim, cria esse caráter. Mas nem por isso, eu acho ele um filme muito bom. É um filme bonito, é um filme com uma direção muito boa, é um filme com atuações boas, com um mistério engajante, que é tenso, sem precisar ficar fazendo susto o tempo todo. Pra mim, talvez seja o melhor filme de terror dos anos 2000. Eu nem sei mais o que falar. O Chamado é realmente um clássico do seu tempo, um excelente filme pra traumatizar irmãos mais novos. E não tem jeito, gente, é clássico. Vai fazer o quê? É, clássico, com certeza. E agora a gente vai ter que, eventualmente, falar do Sexto Sentido também, né? Que é o seu trauma de filme de terror. Nossa, eu tenho pavor. Eu acho maravilhoso, mas fiquei um tempo sem dormir. Eu sou obcecada por sinopse de capa. Aham. Em clima de extremo suspense e pânico,
O Chamado mostra a maldição de uma misteriosa fita de vídeo que lança uma praga mortal sobre qualquer pessoa que a assistir. O espectador morrerá brutalmente em 7 dias. A jornalista Rachel vai investigar o caso, sem saber que estará mergulhando num profundo e assustador mundo oculto de paranormalidade, terror e segredos inconfessáveis do passado. O Chamado é uma refilmagem de Ringu, terror japonês dirigido por Hideo Tanaka, a partir do livro de Koji Suzuki. É muita palavra forte, né? Brutalmente. Pânico, assustador, oculto, Qualquer tem uma boa no final. paranormalidade, Inconfessáveis, segredos inconfessáveis do passado. Vamos deixar... Dá pra deixar em algum lugar aqui. Não dá mais pra fazer igual a gente fazia antes. Tem que botar uma caixa de sapato aí pra botar props.